bem, estamos de volta com você hoje, com a palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 9. Tem um versículo muito interessante. Nosso tema hoje é coisas impossíveis. Mas olha o que diz em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz esta palavra, né? E respondeu Jesus e disse, tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos, né, capítulo 9, versículo 23. Em Gênesis, no capítulo 18, bem já no Antigo Testamento, tem uma palavra muito tremenda também que diz assim, acaso para o Senhor haverá coisa demasiadamente difícil? Será que para Deus tem coisa que é difícil demais? Porque o evangelho que nós pregamos, o cristianismo na sua essência, não é? Ele prega aquilo que é possível, né? Não existe impossíveis. Eu até anotei aqui, né? O cristianismo é o sistema que não conhece o impossível. Porque nós servimos o Deus do impossível, não é? Mas a Bíblia, ela registra algumas coisas que são impossíveis. Interessante isso. A própria palavra do Senhor, nos evangelhos, citam algumas coisas que são impossíveis. Então, dentro disso, deste pensamento, nós vamos, então, dar uma olhadinha e ver quais são essas coisas que a própria Bíblia diz ser impossível. A primeira delas está aqui. Diz assim, será impossível escapar da condenação eterna se você e eu rejeitarmos o evangelho da salvação, a palavra de Deus. Isso é muito tremendo. Será impossível você e eu escaparmos de uma condenação eterna se nós rejeitarmos o evangelho, rejeitarmos a salvação que é pregada no evangelho de Cristo Jesus. Tem um versículo muito tremendo que vai te dizer isso, está em Hebreus, no capítulo 2, olha só que tremendo, Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz assim, como escaparemos nós? Olha que tremendo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão tremenda salvação? Como é que a gente vai escapar se nós rejeitarmos o evangelho, o plano de salvação? É o que diz aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como nós então escaparemos se negligenciarmos tão poderosa e grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Jesus anunciou, ele colocou esse plano quando ele andou sobre a terra. E depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Os seus discípulos, eles propagaram, e outros que ouviram, porque Jesus morreu, foi crucificado, foi para a glória, então ele deixou pessoas, discípulos. Então a própria Bíblia diz, como é que a gente vai escapar se nós negligenciarmos o evangelho, a palavra de Deus? E também tem outro versículo muito tremendo, fora o de Hebreus 2, que eu estou lendo para você, versículo 3, 1 Coríntios, no capítulo 11, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não querem Deus, que estão perecendo sem Deus. A palavra da cruz, Jesus morreu na cruz, vida de santidade, vida rendida a Deus, o evangelho, isso é loucura para aqueles que estão o quê? Perdidos, para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, que cremos em Jesus como Salvador, ele é o poder de Deus. Olha só, a palavra da cruz é loucura para aquele que não quer saber de Deus. Mas para aquele que ama Jesus, que quer salvação, que vem para Deus, é o poder de Deus para aquele, né, que é salvo. Então Jesus, ele ensinou muito sobre coisas possíveis, não é? A Bíblia fala, olha, tudo é possível
ao que crê, anunciou, né? Mas ele também fala que tem coisas que são impossíveis. E uma dessas é que você não pode ter salvação se você não crê. É impossível. Amém? E o evangelho que nós falamos aqui, que evangelho é esse que você tem que crer? O evangelho é o que Jesus ensinou e o que Jesus viveu. O evangelho é aquilo que ele também falou, ensinou, mas ele viveu. E o conteúdo, não é? Era as suas obras, os milagres, tudo que Jesus operou e o plano de salvação. Amém? Então vamos deixar bem claro, tudo é possível ao que crê, mas a Bíblia diz que é impossível nós termos uma morada com Deus, temos uma vida eterna, se nós rejeitarmos a palavra de Jesus, rejeitarmos o Evangelho de Cristo Jesus. A segunda coisa que é impossível está aqui. Sem fé é impossível você e eu agradarmos a Deus e sermos salvos. Está aqui na palavra de Deus. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que o busca, aquele que vai atrás dele, que aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, para que vocês se gloriem. Não é obras, não é uma coisa que você faz, mas é dom de Deus, não de obras, para que você e eu nos gloriemos. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus. E mais, sem fé é impossível você conhecer Deus, conhecer o plano que Deus tem para a tua vida, o plano de vitória, o plano de salvação, o plano da cruz de Cristo Jesus. E quantas pessoas escarnecem da cruz, escarnecem de Jesus, escarnecem das pessoas que representam a Jesus. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você vê na mídia uma pessoa fazendo algo, daqui a pouco ela não está lá numa musiquinha boa qualquer, daqui a pouco ela começa a escarnecer e falar mal da cruz, da Ibope, aí todo mundo quer ver. Esses são os que escarnecem. E você fala, quem são esses? São aqueles que não querem nem a figura do homem que é de Deus, o pastor, ou os líderes, ou do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Aí dá Ibope, quando massacra, quando fala mal do Evangelho, quando rejeita uma cruz. Mas a Bíblia fala, é impossível esse que massacra, que critica, que não aceita, chegar no céu, ter salvação e, segundo, ter fé. Agradar a Deus, porque é pela fé, pela nossa fé, porque pela graça sois salvos mediante, o que é mediante? Por meio da fé. Então hoje, meu irmão, glorifique a Deus, que você tem fé no teu coração, porque a tua fé agrada a Deus, e a tua fé faz você chegar perto de Deus, e a tua fé também, ela faz a tua salvação ser possível. Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 21. Eu espero que, se você for sábio, você estará anotando esses versículos, tá bom? Comecei com Hebreus 2, 3, 1 Coríntios 1, 18, não é? Agora estamos em Efésios 2, 8 e 9, Hebreus 11, 6, e agora Atos 2, 21, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que falar, Jesus, invoca o teu nome, eu creio em ti, tu és Salvador, vieste para mim, para morrer numa cruz, pelos meus pecados, pela minha vida, eu creio em ti, Senhor. Então a Bíblia fala que aquele que invocar pelo nome de Jesus será salvo. E diz mais, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, tenha fé nele, acredite, creia, e será salvo tu e a tua casa, tua família, todo mundo, toda a tua parentela, quando você crê. Então, é impossível agradar a Deus sem fé e ser
salvo sem fé e chegar a Deus sem fé, tá certo? E obter salvação, porque para ter salvação precisamos de fé. Olha só, sem santidade será impossível ver Deus. Estamos falando hoje sobre coisas impossíveis. É impossível se você rejeitar o Evangelho de Jesus, se você não ter fé e sem você ter uma vida santificada. Porque quando Jesus nos salva, Ele tira o nosso pecado, Ele nos limpa. Só que nós temos que andar cada dia mais, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai tirando aquelas arestas, tirando aquela sujeira, tirando aquelas coisas que são ruins para nós. São pecados que a gente está acostumado, são fortalezas. E Deus vai santificando, purificando. E a Bíblia diz que em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Isso é sério. Ninguém vai entrar no céu, não vai ver Deus sem uma vida santificada. Abrir mão de atitudes pecaminosas, de crítica, vaidades, sentimentos de facção, de inveja, sentimentos de falta de perdão, de falta de verdade, mentira, sentimentos e pecados mesmo. E a Bíblia fala, se seguir a paz e a santidade, se não tiver santificação, ninguém verá a Deus. Então é impossível, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou falando aqui. Estou seguindo a palavra de Deus para o teu coração. Que é impossível você e eu chegarmos aos céus sem santidade. Efésios 5, versículo 5 fala, sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, e em pessoa incontinente, eu vi a tradução, é imoral. Nenhum imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Efésios 5, 5. Palavras de Deus hoje. Então, não adianta a gente falar, eu vou chegar no céu, mas vou chegar de qualquer jeito, empurrando de barriga. Não. Sem santidade na nossa vida. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não posso ser santo pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família. Santidade é uma coisa pessoal. E hoje você pode orar pela vida dos seus filhos, Senhor, que eles possam ser santos, ter uma vida de integridade. E o que ajuda nos auxilia na santidade é o temor a Deus. Quem teme Deus é santo. Vai ter menos probabilidade de pecar, porque o temor guarda ele, impede ele. O temor cobre ele ali com uma capa de proteção, porque o pecado também nos dá uma capa, a capa do engano. Mas o temor nos guarda, o temor nos protege. Então, aqui diz para nós bem claro, sem santidade é impossível. Vou repetir para você. O imoral, aquele que é avarento, impuro, porque o avarento é como idolatria, idolatra, ele ama o dinheiro. Não tem herança no reino de Deus. Muito forte. E diz mais para nós, em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é impossível você ter um coração imundo, um coração ruim, um coração não perdoador, um coração crítico, um coração cheio de coisas ruins, de iniquidade, e você está pensando que vai ver Deus. A palavra de Deus diz não. É impossível ver Deus sem santidade. Amém? Essas são as coisas impossíveis que nós estamos hoje comentando com você. E antes de nós terminarmos esse bloco, tem mais um. Sem um novo nascimento, será impossível entrar no reino de Deus. Nicodemos, em João capítulo 3, foi falar com Jesus. Quem que era Nicodemos? Era um oficial muito elevado no templo. Era um homem fariseu que tinha lá uma posição muito de hierarquia, né, muito alta. E ele era um homem ali que tinha conhecedor da lei. Ele veio perguntar para Jesus, mas ele não foi da luz do dia. Porque ele não queria que ninguém visse ele chegando perto de Jesus. Ah, não, Jesus,
ele está ali, e eu vou chegar perto dele, vão me criticar. Então ele foi de noite, ali na casa de Jesus, para conversar com o mestre. E aí ele pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para eu nascer de novo? E Jesus fala para ele, vou até aqui ler para você, em João capítulo 3, no versículo, começando com o versículo 5, esse encontro de Jesus com Nicodemos. Olha só aqui, ele diz assim, olha a pergunta dele, como pode um homem nascer de novo? Ele perguntou, Senhor, ele falou assim, por que estes sinais que tu fazes? Deixa eu começar aqui. De noite ele foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele perguntou, como é que pode um homem velho nascer de novo? Porventura posso eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Mas Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água, a palavra, purificação. Conhecendo Jesus pelo poder da palavra que diz que ele morreu numa cruz e o sangue dele purifica de todo o pecado. Ele está falando, então você não pode ser nascido de novo em Deus se você não crer em mim e na salvação. E naquele dia, com certeza, Nicodemos foi bem esclarecido. Espírito Santo, Jesus falou com ele, explicou para ele. Então isso é muito tremendo hoje. Sem um novo nascimento, é impossível você conhecer Deus, chegar perto de Deus e ter relacionamento com Deus. Essas são as coisas impossíveis que a palavra do Senhor hoje está falando ao teu coração. Não sou eu que estou determinando aqui coisas impossíveis. Elas estão nas Escrituras, começando já ali em Hebreus capítulo 2, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, depois em Efésios 2, 8 e 9, em Atos 1, Atos 16, 31, e agora em Hebreus 12, 14, Efésios 5, 5, João 3, 5, coisas impossíveis. Amém? Você está aí, talvez um pouco perplexo, mas o Espírito Santo está falando ao teu coração. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você falando sobre outras coisas que são também impossíveis, tá certo? Nós vamos para o intervalo, fique aí, não saia daí, tá bom? Daqui a pouco mais nós vamos voltar com você falando sobre outras coisas impossíveis, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você.